E aí, você sabe calcular o fator de Van 't Hoff? Você sabe quantas partículas um soluto pode gerar? E por que de um soluto para outro o número de partículas muda? Não! Então, fica aí que depois da vinheta te contarei tudo isso. Olá, meu querido, minha querida, como você está? Sou o professor Everson. Há 30 anos venho mostrando aos meus alunos como é fácil aprender química. Se você é meu aluno, não esquece de deixar o like, afinal de contas essa é a nossa chamada, esse é a tua presença na minha aula. Hoje nós estamos aqui para falar do fator de Van 't Hoff, um número importantíssimo quando falamos em propriedades coligativas, propriedades que são influenciadas pelo número de partículas do soluto. Então vem comigo, vamos lá. Opa, essa tela. Aí, quando a gente fala em fator de Van 't Hoff, primeira coisa, nós devemos analisar se o nosso soluto é iônico ou molecular. Vamos lembrar aqui o seguinte: ele é iônico quando ele tem metal na fórmula, tá? Se tem metal na fórmula, lembra que metal são os elementos que estão à esquerda na tabela periódica, né? Se tem metal na fórmula, então ele é iônico. Quando ele é iônico, a fórmula do composto iônico é essa daqui, ó, AXBY. Lembrando que A é o íon positivo, chamado cátion, e B é o íon negativo, chamado ânion. Mas isso não interessa para nós aqui, não interessa a carga do cátion, não interessa a carga do ânion. O que interessa para nós está aqui, ó. Quantos cátions eu tenho e quantos ânions eu tenho, tá? Por quê? Porque o fator de Van 't Hoff vai sair exatamente da soma de cátions e ânions. Por exemplo, se eu tenho o NaCl, que é um sólido, como todo composto iônico puro é sólido a temperatura ambiente, quando eu dissolvo ele em água, eu tenho um íon Na+, e um íon Cl-, que agora vão ficar no meio aquoso. Então veja que o fator de Van 't Hoff aqui é 1 mais 1. O fator de Van 't Hoff aqui é 2. Um outro caso, tá? Vamos pegar um caso também mais simplesinho. MgCl2. Olha o que nós temos aqui. O cátion é sempre antes da segunda letra maiúscula. Lembra sempre disso. Tudo que vem antes da segunda letra maiúscula é o cátion. Então eu vou ter aqui, ó, Mg2+, como é só 1, é 1, mais 2Cl-. Então o fator de Van 't Hoff aqui equivale a 1 mais 2, 3. O que quer dizer isso? Cada fórmula desse composto iônico geram 3 íons, geram 3 partículas. Cuidado com os ânions compostos. O que seriam ânions compostos? Vamos pôr um exemplo aqui, o Al2SO4 3. É isso daqui, ó. Eu tenho o cátion, que é Al, então olha só, 2 alumínios que estão em meio aquoso, tá? Ali eu não tinha colocado o magnésio aqui, ó, né? O íon magnésio em meio aquoso, deixa eu colocar aqui, pronto. 2 alumínios em meio aquoso, mas, atenção, ó, o SO4 é um único ânion, tá? Isso tudo é um ânion, não é para separar o S e o O. Lembra que eu falei, depois da segunda letra maiúscula para frente é tudo ânion. É uma coisa só, é um conjunto só. Então o SO4 é um único ânion, o SO4.
Quantos SO4 eu tenho aqui? 3. Então, vou colocar aqui o 3, tá? Então, também meio aquoso. Então, SO4, 2 menos. Um detalhe importante aqui é o seguinte, não precisa se preocupar, lógico, você tem que saber essas cargas. Mas se você não souber, não tem problema. É só você vir aqui na fórmula e contar isso daqui, ó. Quantidade de cátion e ânion. Eu só estou te mostrando como chegar no fator de Van 't Hoff. Então, no caso do sulfato de alumínio, eu tenho 2 e 3, 5. É isso. É isso. Então, isso daqui para composto iônico. Agora, se o composto for molecular, nós vamos ter que tomar algum cuidado. Se ele for molecular, nós vamos pensar no molecular que não ioniza ou no molecular que ioniza. Se o molecular ioniza, aí aqui nós vamos pensar nos ácidos. Tá? Para ficar mais fácil, vamos simplificar, vamos pensar aqui nos ácidos. Lembra, molecular não tem metal na fórmula, tá? Então eu sei que é molecular. Quando o molecular não ioniza, o fator de Van 't Hoff é 1. O que quer dizer isso? Que cada molécula, C6H12O6, 1 mol de molécula de C6H12O6, dissolvo na água, eu continuo com 1 mol de moléculas. Essa molécula não se desmancha, essa molécula não forma mais partículas. Então, quando não ioniza, o fator de Van 't Hoff, 1. Se ionizar, no caso, os ácidos. Pô, Everson, como eu vou saber que é ácido? Ora, ácido começa com H, exceto H2O e H2O2. Grava isso. Ácido começa com H, exceto H2O2 e H2O. Perfeito? Então tá bom. Então ácido basicamente é essa fórmula, ó. HXA. O ânion aqui no ácido é sempre 1. Então o fator de Van 't Hoff quando ioniza é X, que é o número de H's, mais 1. Por exemplo, H2SO4. Lembra que eu usei o SO4 agora há pouco ali no exemplo. Lembra que esse SO4 é um único ânion, é um único íon. Então eu tenho 2 H's, olha lá, ó, 2H+, e 1 SO4, 2 menos. Então o fator de Van 't Hoff aqui é o quê? Opa, é aí, né? O fator de Van 't Hoff, aí pronto. Fator de Van 't Hoff é X, X aqui é o número de H+, que no caso são 2, mais 1, porque eu sempre vou ter um ânion. Então o fator de Van 't Hoff para o ácido sulfúrico é 3, ok? Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma resumida nisso daqui. Então vamos lá, ó. Vamos resumir rapidinho aqui, ó. Soluto. O soluto pode ser iônico. Se ele for iônico, o fator de Van 't Hoff é X mais Y, tá? Número de cátion, que é o X, mais o número de ânion, que é o que está na fórmula. Vamos lembrar que a fórmula do composto iônico é isso daqui. O composto pode ser molecular. Se ele for molecular, a primeira coisa, não ioniza. Se ele não ioniza, ele não é ácido. Vamos pensar assim, ó, não é ácido, tá? Ah, então eu posso pensar que se ele for ácido, ele ioniza? Exatamente, tá? No caso aqui, o ácido. Se ele não ioniza, o fator de Van 't Hoff é 1. Se ele ioniza, o fator de Van 't Hoff é X mais 1. Lembrando que esse X aqui é o número de H+. Ok? Tudo bem? Tranquilo? Perfeitinho? Viu como é simples? Viu como não é complicado o processo? Tá?
Então, beleza. Se você gostou dessa aula, não esquece, compartilha aí com teus amigos que também não sabem fator de Van Toff. Ah, e se você ainda não é inscrito no canal, tá esperando o quê? Tá esperando o quê? Para ser o primeiro a receber os novos vídeos do tutorial de Química, ser um aluno exclusivo do professor Everson. Clicou já no botãozinho vermelho aí embaixo? Então tá bom. Agora você é inscrito, eu fico tranquilo e vou dizer para você, bons estudos!